Pai do Senhor, meus irmãos, passando aí para uma breve reflexão. O mesmo Deus que puniu Abraão pela sua descida ao Egito. E nós aprendemos não apenas com os acertos, mas também com os erros. De lá veio a egípcia, a serva Agar. Lembra do problema que deu? Ismael e Israel. Lembra disso? O mesmo Deus que disse a Isaac, não desça ao Egito. O mesmo Deus que disse, ai dos que descem ao Egito e buscam de lá refúgio, socorro. Isaías capítulo 30, verso de número 1. É o mesmo Deus que disse a Jacó, não temas em descer ao Egito. A Bíblia está se contradizendo? Em Deus não há sequer variação ou sequer sombra de mudança ou de qualquer tipo de dúvidas. Então, como entender isso? É o mesmo Deus. Porém, as estações são diferentes. Deus não muda, Ele é o mesmo, Ele é imutável, mas nós mudamos. Diz-nos a Bíblia, Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo, e esse é o motivo pelo qual vocês não são consumidos. Então nós somos mortais, nós somos meros mortais, nós somos mutáveis, nós precisamos passar de estação em estação. Então observe, quando Deus diz a Jacó, não temas descer ao Egito, Deus estava dizendo, quem agora senta no trono do Egito, o governador do Egito agora teme o meu nome. O Egito agora estará sob seu governo. Finalidade seria que anos posteriores completasse a medida dos amorreus, para que Deus miraculosamente, por intermédio do ministério de Moisés, tirasse-os de lá. O que Deus estava dizendo com isso? Deus é um Deus que tem seus propósitos, que tem seus desígnios. A Bíblia é inerrante, é a infalível palavra de Deus. Se você acha que há algum equívoco ou alguma contradição, na verdade o erro pode ser de um tradutor, de um copista ou quem sabe de um leitor. Provavelmente seja desse modo, mas a Bíblia ela é inequívoca, ela é inerrante. Inspiração plena, essa é a nossa fé. Observe que um casal quando se conhece, antes de unir-se matrimonialmente, à luz da Bíblia, eles não podem relacionar-se intimamente. O casal é o mesmo, basta ir ao altar, basta receber a bênção, e agora o casamento é consumado com a união de corpos, tornando-se ambos apenas uma só carne. O que é proibido antes do casamento é motivado depois do casamento. Não relacionar-se pós-casamento é o mesmo pecado que relacionar-se pré ou antes do casamento. É só uma questão de tempo, mudança de estação. Muda o sacerdote, muda-se a lei. Nós não aconselhamos e não servimos ceia, ao menos que alguém queira apoderar-se dessa. Nós não servimos ceia e não aconselhamos que ninguém venha cear antes de descer as águas batismais. Pós-descida de águas batismais, é pecado não cear, ao menos que haja, logicamente, uma impossibilidade. Então você consegue entender isso? Antes do batismo, antes das águas batismais, não deve-se cear. Não faça isso, não ceie. Respeite as etapas. Pós-batismo em águas, você não tem o direito de autodisciplinar-se, de auto-esconjurar-se, excomungar-se, tirar-se do corpo de Cristo. João 6,53, quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. É o mesmo indivíduo. Aquilo que ele não podia fazer antes de descer as águas, ele deve fazer. E não pode deixar de fazer após descer as águas. Você entende isso? Aquele mesmo casal que não podia relacionar-se intimamente antes do altar, agora deve. Logicamente que para toda regra tem uma exceção, desde que a exceção não se torne uma regra. Logicamente que há uma exceção em questão, como diz a Bíblia, Paulo trata, se alguém quiser abster-se por um propósito ou uma questão física, e é claro que essas coisas a gente precisa necessariamente compreender. Mas a Bíblia tem razão, sempre, e direção para antes, para durante, para depois. Então a Bíblia não equivoca-se, a Bíblia não contraria-se. É o ser humano que às vezes, eu e você, nós,
somos confusos e fazemos confusão com coisas que estão bem claro evidentes. Leia a Bíblia, Êxodo 14, lembra disso? Passagem pelo Mar Vermelho, que tornou-se vermelho. Paulo interpreta isso como uma espécie de batismo dos crentes, sepultamento da vida que viviam no Egito, uma simbologia do mundo, sob o domínio de Faraó, uma tipologia de Satanás. Agora é como um ressurgimento, renascer do outro lado. Agora do outro lado, Êxodo 16, maná, agora é Santa Ceia. Primeiro batismo, Êxodo 14, depois de maná, Êxodo capítulo 16. E a pregação, o ministério, aí é Êxodo 20. Lembra disso? A lei de Moisés, ou a lei de Deus, confiada a Moisés. Mateus 3, o que Jesus faz? Batismo em águas. Mateus 4, tentação, é outro estágio. Agora, após ser revestido, passado pelo batismo, ele agora sim, com o Espírito do Senhor vindo sobre ele em forma corpórea, com a voz audível de Deus, agora ele está pronto e apto para, após um pequenino jejum de 40 dias, a ideia de Marcos é que durante esse jejum, o tentador está o tentando. Vencido o tentador, os anjos o servem. Sabe o que é isso? Santa Ceia. Então, Mateus 3, batismo. Mateus 4, Santa Ceia. E Mateus 5, pregação do Evangelho. O sermão conhecido como Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, Sermão da Montanha, como discurso oficial do reino implantado por Cristo. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Então, é questão de discernimento, ok? Não discernindo, diz-nos a Bíblia. É por isso que nós não batizamos crianças, não discernindo. Precisa discernir. Discerniu, tratar-se do corpo do Senhor, pode responder por suas ações, crer e ser batizado. Você creu, agora você é batizado. Posteriormente, aquele que não podia comungar da ceia, agora deve comungar e não pode ficar sem cear. Ao menos que haja condições específicas, mas ainda assim, se possível, comunique seu líder, comunique seu pastor, mas não esteja de maneira alguma. Não seja um membro, por mais hábil que você seja. Qualquer membro, por mais talentoso que seja, se estiver desconectado com o corpo, não é um corpo vivo, não é um membro operante. Essa mão só terá utilidade se estiver presa ao corpo. Receberá o comando da quem? De quem? Do cabeça. Então o comando vem da cabeça. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tentei falar o mais rápido possível, deixar uma ideia, concluir o meu vídeo. Deus te abençoe, no nome precioso de Jesus. Amém.